Aquele que esteve aqui nessa terra, ele orava, paralítico andava, demônio era expulso, milagres e maravilha acontecia, o mar se acalmava, o vento aquietava. Imagina, este mestre dos mestres abrindo o coração e te ensinando a orar, revelando segredos na oração para receber resposta do Pai. Quem não gostaria de sentar aos pés desse mestre para aprender a orar? Afinal, todos nós queremos alcançar resposta, queremos ter uma oração respondida. Então, fique neste vídeo, eu vou compartilhar com você aquilo que Jesus revelou numa oração impactante para alcançarmos resposta. Que a paz do Senhor seja contigo, com a sua casa e com toda a sua família. Eu vou ler aqui Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Então observa aqui, eu vou compartilhar com você 3 revelações muito fortes que está implícita, que está clara, evidente nesta oração do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus ensina que nós devemos nos dirigir à pessoa certa. Então, o Pai deve ser o nosso alvo. Precisamos recorrermos a Ele. Pai nosso que estais no céu. Agora, João capítulo 1, versículo 11 ao 12, diz a Bíblia que todos aqueles que recebem Cristo também recebem o direito ou se tornam filho de Deus. Tem pessoas que oram, mas sentindo um Deus tão longe. Não. Ore a Deus como um filho se relaciona com o Pai. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 8. Olha o que Deus vai falar, irmãos. Ele vai falar assim: quem de vós, sendo um pai, se o filho pedir para vocês um pão, vocês vão dar pedra? Se o filho pedir para vocês um peixe, vocês vão dar serpente? Aí Deus fala assim: não, vocês mesmo sendo mal, sabem dar boas coisas ao filho que o pedem. Imagina o vosso Pai Celestial que está no céu. Ele sabe dar boas coisas àqueles que o pedem. Então precisamos nos dirigir a Deus como um filho se dirige ao Pai. Precisamos nos relacionarmos, ter o relacionamento, a intimidade de um filho para com seu Pai. É maravilhoso. Em segundo lugar, Jesus vai revelar para nós quem é esse Pai. Só nesses versículos, do versículo 9 até o 13, veja quem é Deus revelado por Jesus. Primeiro, Ele é o Pai, né? Segundo, Ele é santo. Devemos nos dirigir a Ele com respeito, com temor, com reverência. Santificado seja o teu nome. Em terceiro lugar, em quarto lugar, Jesus revela a Deus como aquele cuja vontade é boa, é perfeita, é agradável. Precisamos confiar que a vontade de Deus é muito maior, é muito melhor do que a nossa. O que nós estamos pedindo para Deus, a vontade de Deus é de dar algo para nós muito melhor do que apenas isso que nós estamos pedindo. Jesus também ensina, no versículo 11, que este Pai, este Deus, Ele é o Deus da provisão. É aquele que tem o poder de prover, de abrir as portas, preparar para nós o pão, suprir as nossas necessidades. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha que Deus maravilhoso que Jesus está revelando, aquele a quem precisamos nos dirigir, ter ciência, consciência a quem estamos dirigindo. No versículo 12, Jesus revela Deus como um Pai perdoador, aquele que perdoa, aquele que é sensível, aquele que tem sensibilidade para entender as fraquezas do seu filho, que se humilha, que pede perdão a ele, está pronto a perdoar.
Ainda no versículo de número 13, Deus é o Deus do livramento, livra-nos do mal. Ele é o Pai, Ele é o Deus que nos livra. Então, nesses versículos, nós temos o Pai, nós temos Deus como nosso Pai, um Pai que é santo, um Pai que a sua vontade é perfeita, um Pai que é o Deus da provisão, um Pai que tem sensibilidade para nos perdoar, um Pai que nos livra, nos guarda de todo mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em segundo lugar, devemos, para termos uma oração respondida, em primeiro lugar, é saber a quem estamos dirigindo, é dirigir-se a Deus, tendo ciência de quem Ele é. Em segundo lugar, segundo segredo para obtermos resposta, sucesso na nossa oração, é entender o porquê algumas orações Deus não responde. Basta a gente olhar aqui no contexto da oração do Pai Nosso, do versículo 5 ao 7. Jesus vai criticar os fariseus, os hipócritas, que oravam apenas para ser visto, orava em praças públicas, em voz alta, só para ser visto pela sociedade, pelas pessoas que eram homens santos, homens de oração. Porque Deus, Ele não apenas escuta, Ele não apenas ouve, mas Ele também vê o nosso coração. Jesus vai falar assim, quando vocês for orar, entre no seu quarto, feche a porta sobre si, e o Pai que vê o que está em secreto, o Pai que vê o que está em oculto. Então, quando nós oramos, uma das primeiras coisas que Deus olha é o nosso coração. Se o nosso coração, se a sinceridade do nosso coração coincidem com as palavras que está saindo dos nossos lábios, da nossa boca, se coincide com aquilo que nós estamos pedindo, que o segredo, em segundo lugar, para recebermos resposta, deve ser a oração de um coração sincero e voltado ao Senhor. Amém? Sinceridade no coração. Eu sempre digo que Deus, eu acredito que Deus não espera de nós uma oração, palavras perfeitas. Mas Deus espera de nós, que somos imperfeitos, uma oração sincera. Uma oração de um coração sincero. Ok? Para nós finalizar, em terceiro lugar, para recebermos a resposta de Deus, revelado nesta oração de Jesus, liberar perdão. Liberar perdão. Não podemos ser hipócritas. Observa que no versículo 12 está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que nós perdoamos mesmo aquele que nos ofende? Pois no versículo 14 e 15, Jesus diz assim: se vós não perdoardes aquele que vos ofendeu, o Pai Celestial também não vos perdoará. Queridos, a partir do momento então que passamos a ser filho de Deus, liberamos o perdão às pessoas que nos ofendem, nos entristeceu, nos perseguem, perdoa, libera este perdão. Então precisamos acatar estas lições, aprendendo a orar com o mestre dos mestres chamado Jesus Cristo, e certamente teremos uma vida de resposta e de muita vitória. Este foi o nosso comentário bíblico, a nossa meditação de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ouça e responde a sua oração.